Como encontrar um apartamento aqui em Buenos Aires? E aí, futuros universitários, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o casal do vídeo anterior. Se vocês não viram, a gente vai deixar linkado aqui pra vocês o vídeo deles sobre gastos mensais. E eles vão contar agora nesse vídeo pra gente um pouquinho sobre como foi para conseguir alugar um apartamento aqui em Buenos Aires. Então vamos lá com o processo. Como é que foi pra vocês o processo assim, de alugar um apartamento? Vocês começaram olhando lá do Brasil ou vocês vieram aqui, esperaram chegar? Como é que foi? A gente tinha começado a procurar no Brasil, mas a gente ficou com um pouco de receio de um possível golpe também, e também porque muitas vezes eles acabam cobrando muito caro quando eles percebem que você está em outro país e você vai vir como estrangeiro. Então, por conta disso, a gente acabou, no fim das contas, procurando mesmo quando a gente chegou aqui. Até porque, gente, tem muitos anúncios, né, que várias vezes aí, algumas das vezes podem ser anúncios falsos, né, podem ser apartamentos inexistentes. Então, é importante ter essa segurança, né, de ver o lugar e tudo antes de conseguir alugar. E quando vocês chegaram, vocês já chegaram assim com alguma coisa ou vocês foram para um hotel? Como é que vocês fizeram essa chegada? Então, a gente, próximo, né, da viagem, a gente acabou fechando um Airbnb por 4 dias até então, porque a gente já tinha um apartamento, né? Porém, quando estávamos perto de sair do Airbnb, o cara, né, o proprietário, falou que não ia alugar mais por conta que na época tinha coisa presidencial, né, que entraria o Milei, e ele falou que até então não combinaria mais para ele, e eles esperariam as novas medidas de contrato, né, que surgiriam a partir dele entrando. Então a gente entrou em desespero até então, tivemos que alugar um outro Airbnb, alugamos por mais 7 dias, e a gente tem que achar um apartamento nesses 7 dias. Foi então que a gente começou a procurar novamente os apartamentos, começamos a entrar no site, Zona Prop, Argenporop, e acabamos encontrando, foi no Zona Prop, né, o nosso apartamento de hoje. E foi até rápido, né, gente, que o período de 7 dias é um período bastante rápido para conseguir um apartamento, porque não é a realidade de todos, né, tem muita gente que demora muito mais tempo do que isso para conseguir um lugar aqui. Foi muito rápido, a gente deu muita sorte. A gente tava em dúvida até, inclusive, entre esse e um outro, que era em Palermo. A dificuldade mais, então, né, foi encontrar um apartamento que aceitasse a nossa cachorrinha. E pelo tempo que a gente tinha, a gente chegou a achar que não seria possível e acabou sendo possível, né? Conseguimos, nesses 7 dias, achar o apartamento, fechar o contrato, fazer o pagamento e entrar já pra morar. Pra viver. É isso aí, arrasaram. E eles chegaram a comentar, gente, também sobre alguns sites que eles procuraram apartamentos. E como é que funciona esses sites, assim? Vocês fazem contratos com imobiliárias, com dono direto? Como é que funciona? É muito relativo, né? Porque depende muito. Nos sites tem as opções de você fazer o contato direto com o dono, né? Tem, por exemplo, o Salvadoenhos, tem o Argenprop também dá, o Zona Prop também dá. Mas também tem a opção de que tem muitas imobiliárias que anunciam os imóveis por lá. Porque nesses sites eles têm uma alta demanda, uma alta procura, né? Muitos acessos, então eles acabam anunciando por lá. Mas eles têm um mecanismo muito parecido, você pode filtrar assim pela região do apartamento, se eles aceitam pet, se não aceitam, se eles pedem garantia, se não pede. E a gente acabou pegando esse apartamento pelo Zona Prop, a gente achou esse e um que é aqui em Parque Chas, né? Perto de Villa Urquiza, e um outro que era lá em Palermo. E a gente acabou escolhendo esse por ser uma região mais tranquila e tudo mais. A gente entrou em contato pelo site com o número que eles tinham deixado, era o número de um corretor que os donos eles tinham contratado para fazer a venda, todos os trâmites, mas depois a gente fez as tratativas tudo direto com o dono, que acabou economizando bastante dinheiro nesse processo, porque você vai na imobiliária assim, e faz contato só com a imobiliária, você acaba gastando muito mais, porque eles pedem um valor mais alto para poder pagar a comissão da imobiliária também, né? E agora sobre os requisitos, quais foram os requisitos que eles pediram para vocês poderem entrar no apartamento? Os requisitos que eles costumam pedir aqui em Buenos Aires acaba sendo o recibo de sueldo, né, que seria como se fosse um informe de quanto você recebe formalmente por mês. E como a gente não trabalhava aqui, não tinha como fornecer esse recibo de sueldo, a gente ainda achou algumas outras empresas de brasileiros mesmo que vinham para cá, só que eles cobraram muito, muito, muito caro.
só para emitir esse recibo do selo, então isso prejudicou bastante. E muitos pediam também a garantia proprietária. Por exemplo, ter uma propriedade aqui em Buenos Aires para poder entrar no apartamento. A gente conseguiu achar esse e o outro de Palermo que eu mencionei antes, sem pedir nenhum desses dois, ainda bem. E a gente precisou só de um seguro caução, né, que a gente contrata com outras empresas de garantia imobiliária. A gente também precisou fazer um depósito de garantia, né, como se fosse um outro caução, só que um depósito que a gente faz para os donos. A gente, no caso, entregou o dinheiro vivo, em espécie, para ele, um mês adiantado. Então, acabou saindo no valor de 3 aluguéis que a gente paga hoje, de uma vez só. Sobre isso que você mencionou, sobre os valores que vocês pagaram para entrar, de garantia, caução, quanto foi o valor exatamente que vocês pagaram desses três parcelas antes de entrar? Cada um a gente pagou o valor de 190 mil pesos, né? Na cotação da época era como se fosse uns 980 reais, 985 cada um. Então seria 985 vezes 3, não sei se tem como colocar na tela o valor depois. Isso só para entrar no apartamento foi o que a gente teve que desembolsar de uma vez só. Então é isso, às vezes para entrar no apartamento, por isso que é bom olhar antes, né? Porque para você entrar você tem que deixar um monto, né, de dinheiro. Então é bom você vir, olhar e conhecer um pouquinho antes de investir todo esse valor. Os requisitos que a garantia que a gente pegou do calção, que a empresa que a gente contratou, eles pediram, foi basicamente só o passaporte mesmo, porque a gente teve mais facilidade para contratar justamente porque era uma empresa parceira da Intercâmbio. Então, por conta disso, a gente precisou só do número do passaporte, que foi no meu nome, no caso que a gente fez. Aí a gente pagava o valor e eles faziam a garantia. Foi bem tranquilo, graças à parceria com a Intercâmbio. E uma dica também, gente, muito importante, é quando você for entrar no apartamento, você tirar foto, gravar, fazer bastante vídeo de como vocês estão recebendo o apartamento, né? Para depois não ter um inconveniente aí com o proprietário, né? Por alguma coisa que já estava danificada e o proprietário acabar culpando vocês, né? Sim, essa dica é muito importante porque às vezes tem coisas no apartamento que nem o proprietário sabe que tá daquela forma, né? Que nem um dos exemplos que aconteceu aqui foi do fogão, assim que a gente chegou. Por conta de mau uso, o fogão parou de funcionar, queimou, ele é um fogão elétrico. Então o proprietário teve que arcar, né, com esse custo, porque estava incluso no nosso contrato. Outra coisa, foi o vidro da sacada com a chuva, a borracha estava ali estragada, provavelmente a outra pessoa que estava antes viu e não acabou falando para eles, e com isso acabou desgrudando o vidro. Teve a questão também do banheiro, que a pessoa com mau cuidado, né, acabou descolando o negócio do box. Então é muito importante fazer esses registros para você, na hora que, precisar, você ter como comprovar, olha, eu entrei e tava dessa forma. Então, isso não é um custo que eu tenho que arcar. Inclusive, um dos requisitos que pediram era brasileiros. Esse proprietário, ele queria alugar para brasileiros, porque acredito eu que a questão desse cuidado, temos um bom histórico de cuidar bem dos apartamentos, né? Só uma observação sobre a parte de tirar foto, foi até uma dica que a gente não fez, né? A gente devia ter feito, só que a gente ficou com aquele medo de o proprietário achar que a gente é chato demais, alguma coisa. O box que ela comentou, ele já tava solto embaixo, e quando, por exemplo, toma banho, a água ela passa por ali e acaba molhando o banheiro inteiro. E aí agora o proprietário falou que isso seria por nossa conta. Então a gente acabou se dando mal e aí a gente vai ter que acabar consertando esse negócio do box. Sim, por conta de não ter tirado uma foto e mandado imediatamente. Mas a questão do fogão, da varanda, foi tudo tirado foto, assim, imediatamente, assim que aconteceu. E também, né, gente, no caso deles que possuem um pet, né, pra não culpá-los também de qualquer coisa, falar, foi o pet que danificou. E na questão do pet, foi assim de boa pra vocês? O apartamento, o dono, aceitar o pet? Então, quando a gente começou a procurar apartamento, uma das dificuldades foi a Pandora, né? Cachorro, pra ser mais específico. Gato, eu pude ver que eles costumam aceitar melhor o gato. Sim, o único ponto que o proprietário pediu pra que a gente garantisse pra ele fosse que ela fosse calma, que ela não ficasse latindo, né? E isso a gente pode ver que ela é, né? Bem calma,
inclusive. Aqui ó, já, ela toda fica tirada. aqui, dormindo. E ele aceitou de boa, por ela ser porte pequeno, ela ser calminha, não ficar latindo. Mas existe sim muitos apartamentos aqui, inclusive, que aceitam pets. A nossa questão também não foi só por conta do cachorrinho, né? A gente encontrou sim outros apartamentos, mas o que acabou dificultando foi, nesse momento, a garantia, que pediam uma garantia específica e que precisava de DNI. Então, para as pessoas que estão vindo, caso tenha essas coisas que eles pedem e tudo mais, não é difícil achar um apartamento, não é tão difícil achar um apartamento. Eu achei que seria mais difícil, mas com o tempo que a gente teve, né, que foi muito curto, né, de 7 dias, a gente pôde sim encontrar. E pro proprietário foi super de boa, ele vem aqui, ele brinca com a Pandora, ele super adora ela. E sobre o valor que eles pagam de aluguel, a gente já gravou um vídeo com eles antes, né? O vídeo de gastos mensais, que vai estar linkado aqui no card para vocês assistirem lá, para saber sobre expensa, sobre água, luz, condomínio, como é que funciona essa questão do pagamento de aluguel deles. E já sabem, né, gente? Quer viver estudando na Argentina? É só entrar em contato com a Intercâmbio Medicina. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai deixar aqui também o Instagram dos assessorados, porque eles são estudantes, se vocês quiserem trocar uma ideia e tudo. Lá no nosso Instagram a gente vai postar um pouquinho sobre como é viver na Argentina, vai postar dicas pro CBC que a gente vai iniciar ano que vem, vai postar um pouquinho também sobre o espanhol, que a gente tá nessa luta, né, pra conseguir o C1. Então é isso, se vocês quiserem saber um pouquinho mais também como é viver na Argentina do nosso modo de vista, é só seguir a gente lá. Muito obrigada, Maria, muito obrigada, Vinícius, pelo tempo de vocês, a disponibilidade de vocês pra gravar esse vídeo com a gente. E um beijo, até o próximo vídeo. Dá tchau! Tchau!